Metropolitana, Companhia do Esporte. Guto, e parece que o Ceará demorou um pouquinho, né, a entrar no jogo, ou seja, não dava um certo encaixe o jogo do Ceará com o jogo do São Paulo. O Ceará conseguiu encaixar bem o seu jogo, o São Paulo, melhor dizendo, o Ceará não. Mas a partir ali dos 30, 35 minutos, ainda do primeiro tempo, o jogo do Ceará começou a se encaixar. E o Ceará foi uma outra equipe. O fato do Ceará ter sido uma outra equipe diante de um adversário de ponta, isso traz um novo alento para esse restante da competição, Guto? Com certeza. Se você olhar para as partidas que nós temos feito contra equipes que estão no topo da tabela, e o São Paulo é uma delas, o São Paulo, com mais uma vitória nos 2 jogos que faltam para terminar o turno, né? O São Paulo completou, acho que 17ª partida do turno, né? Mas do campeonato, acho que a 20ª, quando os times que estão na ponta, 22. Se tivesse ganho aqui, já era líder da competição, né? Imagina. Se ganhar as 2 partidas, vai ser líder com folga. Então, para ver o nível da equipe que nós enfrentamos. E o Atlético, com um empate contra a gente, da maneira que foi, se tornou o líder da competição pós-rodada. Para ver o nível das equipes que a gente tem enfrentado, tem jogado de igual para igual, tem errado? Sim, tem cometido alguns erros importantes. Mas jogar contra esse perfil de equipe, não dá para dizer que é normal, mas se acontecer também não dá para criticar. Porque você trabalha em cima de uma pressão contra uma qualidade muito grande. E a gente não se resumiu simplesmente a marcar, a gente jogou, a gente tentou equiparar forças e no final a gente conseguiu um empate. Se tivesse um pouco mais de felicidade no finalzinho, em uma outra jogada ali no fim, poderia até, de repente, ter conseguido o gol da vitória. Eu saio sim contente com a entrega, com a postura da equipe. Lógico que no início não foi tão bom, mas a equipe tem um poder de reação muito grande e mais uma vez conseguiu reverter um placar adverso. Boa noite, Guto Ferreira, Pedro Cavalcante, Portal Esporte News Mundo. Guto, eu gostaria de saber em que a partida de hoje pode influenciar para o Ceará no decorrer dos próximos jogos, tendo em vista que as próximas 4 partidas da sua equipe serão contra adversários diretos na tabela de classificação. Obrigado. Eu acho que não só essa partida, como a partida do Atlético, foram 2 partidas e enfrentamos o Palmeiras, que é outro que briga lá em cima, tudo bem que é um campeonato diferente. Jogamos contra o Santos, que briga também entre os 6 primeiros da tabela e vencemos o Santos, né? Então são situações, o Ceará hoje, neste momento, é a equipe que mais jogou pós-pandemia, inclusive jogou mais do que o que jogou mais próximo do Ceará foi o Bahia, mas o Bahia não jogou as partidas de Copa do Brasil que nós jogamos. E nós jogamos com as partidas de Copa do Brasil, foram 7 partidas. 7 partidas pós-pandemia de Copa do Brasil. Aí você pega a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Campeonato Brasileiro, nós estamos batendo aí 30 e lá vai tal, né? São 22, com 5, são 27, com 5 da Copa do Nordeste, são 32, com mais 7, nós batemos pós-pandemia em 4 meses, indo para o quinto mês agora, 39 jogos, antes de acabar o campeonato. Nós tivemos uma única semana de descanso e a equipe continua correndo pra caramba. Tem falhas? Tem falhas porque tem dificuldade de trabalhar, porque joga com desgaste muito grande, mesmo a gente tendo revezado os jogadores. Haja vista que os jogadores que tiveram o Covid voltaram melhor
do que quando saíram. Por quê? Porque descansaram. Então são situações assim que ninguém quer saber, porque nós estamos jogando e quer resultado, mas que influencia direto no rendimento do Ceará. O Ceará, podendo descansar, tende a crescer. E tende a crescer com resultados que está trazendo nesse momento. Não são vitórias, mas são resultados contra as melhores equipes do campeonato nesse momento, jogando bem, não teve derrota, e agora nós temos que seguir firme e forte. Nós não podemos nos acomodar com esse desempenho. Nós temos que manter o desempenho ou melhorar e conseguir os resultados que não vieram ainda, que são as vitórias. 41 jogos, novamente, né? Eu desviei na Rádio Assunção AM 620. Guto Ferreira, na partida de hoje, o Ceará novamente teve reação no segundo tempo, conseguiu um empate, contudo não conseguiu o necessário para uma virada diante do São Paulo. Com esse tempo a mais que você vai ter para treinar o time até o jogo contra o Vasco na segunda-feira, o que dá para fazer para que essa reação seja completa, que o Ceará volte a conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro? Primeira coisa é procurar descansar, né? O nosso espaço, pela primeira vez, nós não vamos ter 4 dias nem 3 dias, nós vamos ter 5 dias, né, pela primeira vez. Quando nós tivemos uma semana, nós ganhamos o jogo seguinte, né? Pós a nossa folga, nós vencemos o jogo, certo? Lembra o jogo que foi? O jogo pós-folga nossa? Nós vencemos, né? Não. Na semana que era o jogo de São Paulo. Mas, e agora nós vamos ter um dia a mais. Coritiba. Vencemos o Coritiba. Nós vamos ter um dia a mais. Queira ou não queira, isso faz muita diferença. Depois nós continuamos com 5 dias para o jogo do Bahia. Mesmo com viagens, é um dia importantíssimo. Agora, quando tiver jogos de Libertadores e uma série de coisas, e Copa do Brasil, nós vamos poder descansar e trabalhar, organizar, corrigir, coisas que não é em 20 minutos, 2 vezes por semana, que a gente consegue acertar. Nós temos que repetir, repetir, repetir. E os caras precisam descansar também, descansar, descansar e descansar, né? Descansar inclusive o mental, né? Descansar inclusive o mental. Eu acho que a gente tende a crescer sim, com o calendário que tem, com o momento que a gente vive, e vamos buscar essa reação. Olá, Guto. Boa noite, Gerson Barbosa aqui da Rádio Povo CBN, cara, tudo bem? Prazer estar falando com você. Então, Guto, esse não é o primeiro jogo, né? Não é a primeira vez que o Fernando Sobral tem jogado centralizado, né? E aí já tem algumas partidas que o Ceará vinha atuando dessa forma, e hoje você até mudou a questão dos 2 pontas, né? Agora teve o Lima e o Léo Chu, antes tinha o Fernando Sobral, que é um volante, mas estava jogando ali na ponta, né? Hoje você colocou de fato 2 jogadores que atuam nas posições, né? Eu queria te pedir uma avaliação desses jogos que o Fernando Sobral tem atuado pelo meio, centralizado, né? E aí queria saber de você o que pode mudar no seu esquema tático, né? O que isso traz de diferente, de novo, para o teu esquema tático. Eu acho que nós mantivemos uma certa solidez por dentro e acrescentamos qualidade na saída de bola, mantendo inclusive pelos lados do campo um jogo de velocidade, um jogo de qualidade, de manutenção da bola na frente, com uma qualidade maior de saída do meio até da intermediária de defesa até a intermediária de ataque. Eu acho que o Sobral consegue esse perfil de jogo, né? Esse tipo de jogo. Então eu acho que é esse tipo de coisa que a gente buscou e tem conseguido. Boa noite, Guto Ferreira, Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. Olha, Guto, pelo que eu observei, o primeiro tempo do Ceará, tirando o gol tomado, não foi tão ruim. O que você conversou no intervalo do jogo para que a segunda etapa o Ceará voltasse mais aplicado taticamente, conseguiu um empate, teve a oportunidade de virar o jogo? O que é que você conversou, o que é que você alertou
no intervalo para que a equipe voltasse melhor e conseguisse um empate, podendo ter até virado a partida? Tem momentos que você tem que sacudir, e outros momentos você tem que dar moral. Porque a equipe já começou por ela a reação dentro de campo. E foi justamente isso, foi reforçar o tipo de comportamento e mostrar para eles que era possível sim. Que era uma questão de continuar, seguir, buscando, e que a gente conseguiria, né, e conseguimos bastante cedo o gol de empate e mantivemos a busca, né, respeitando o São Paulo, que a partir do gol buscou sair um pouquinho mais, e nós conseguimos segurar e ainda tivemos chances de fazer o segundo gol. Boa noite, Guto Ferreira, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verde 810. O que se lamenta mais no empate contra o São Paulo? A falha no primeiro gol da equipe adversária ou a não situação de marcar o gol da virada no último lance praticamente, com um passe errado do Alisson? Eu queria que você falasse dessas duas situações, né? A falha no primeiro gol do São Paulo e o lance que poderia dar a vitória ao Ceará. O Alisson não caprichou no lance e acabou fazendo com que o Ceará não conseguisse, pelo menos, ter uma possibilidade, como Vina ali, de marcar o segundo gol. Eu queria que você falasse desses dois momentos, um no início do jogo, no início do primeiro tempo, o gol do São Paulo, e esse no final do jogo, o lance do Alisson que não caprichou. Obrigado. Eu acho que a gente lamenta sempre, né, que a gente gostaria de ter vencido. Mas nós jogamos contra uma grande equipe, né? E o gol, houve sim uma falha, a gente reconhece essa falha, mas houve a qualidade também da equipe de São Paulo, um escanteio batido milimétrico e a entrada do menino do Diego, né? Diego. E mesmo não sendo um cara de muita estatura, 1,84 m, mas tem uma impulsão bastante grande e foi muito feliz no lance. E o lance do Alisson, ele fez uma jogada fantástica até o momento do passe, né? E talvez se ele tivesse conseguido um pouquinho mais de força, ou talvez tivesse seguido, né? É sempre o talvez. Mas eu acho que o mais importante é ele ter tido a personalidade de ter conseguido fazer a jogada. E eu tenho certeza que ele está lamentando e que na próxima ele vai botar na pinta e nós vamos conseguir o gol. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Boa noite, Guto Ferreira. Guto, mais uma vez a equipe volta para o segundo tempo com uma vontade que poderia até ter virado o jogo como virou contra o Atlético Mineiro. Nesse jogo, qual foi a grande mudança do primeiro tempo da equipe do Ceará para o segundo tempo? O que você conseguiu fazer com um time de diferente para que ele tivesse um início de segundo tempo muito bom, um início de segundo tempo que deu o empate, né, mas quase deu a vitória à equipe do Ceará? Eu acho que a gente já tinha retomado o jogo no primeiro tempo. E eles voltaram acreditando mais. E é justamente esse tipo de situação, é acreditar, porque você jogar contra uma equipe com a qualidade do São Paulo, muitas vezes, você acaba se intimidando, né? E é justamente essa questão da personalidade que vai se ganhando dentro da partida, as coisas vão acontecendo, a indignação vai tomando conta deles, eles vão vendo que eles conseguem e eles vão crescendo dentro da partida. E esse tipo de situação que carrega a equipe para frente. A nossa equipe é uma equipe que está sempre guerreando, está sempre buscando, e quando ela consegue ver resultados do seu esforço, ela se enche de confiança e não mede esforços para conseguir os resultados. Tudo bem que a gente não conseguiu a vitória, né? Mas já conseguimos resultados bastante expressivos nesse ano e tenho certeza que no restante da competição nós ainda vamos dar muita alegria para o torcedor do Ceará.